Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um episódio É Livre com João Lobato, o primeiro episódio do Brasil sobre energia com foco exclusivo no Pará e na Amazônia. Aqui você se liga em energia, histórias que movem o Pará, a Amazônia e o Brasil. Então vem conosco, vem sentir a nossa energia. E aqui já depois do aumento que teve no dia 7 de agosto, nós já começamos a sentir no bolso esse aumento tarifário que nós tivemos aqui no Pará. Mas poucas pessoas sabem que existe uma forma de reverter esse jogo. É o mercado livre de energia. E olha, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor comercial da Ecoenergia, que fica lá em São Paulo, tá? Que tem vasta experiência no ramo, para nos explicar o que é o Mercado Livre, quais são os benefícios, quais são as oportunidades que ele nos dá para quem migra e quais são os cuidados que nós devemos ter para transformar esse aumento em economia. O nome dele é Felipe Sapucaí. Seja muito bem-vindo, Felipe. Eu estou muito feliz por você ter aceitado o meu convite e me sinto lisonjeado na presença de você, uma pessoa tão experiente no assunto. Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, João. Para mim é um prazer estar aqui com você. Eu acho que tenho acompanhado bastante o trabalho aí na região. Você tem feito um trabalho muito bacana. Tem ajudado muito, de fato, disseminar essa informação e essa possibilidade, essa nova possibilidade, né, para boa parte dos consumidores de energia, que é o mercado livre de energia. Então, para mim, de fato, é uma honra estar aqui para a gente poder conduzir esse bate-bola aqui de uma forma muito bacana. Muito obrigado pelo convite. É legal, Felipe. Felipe, fala um pouquinho de você e fala um pouquinho da Econ, né, antes de a gente realmente começar a esquentar com o nosso bate-papo. Boa. João, bom, eu estou no mercado. A minha história começou no mercado, né, em sistema fotovoltaico, tá? Isso já há mais de 7 anos. Antes disso, tive uma vasta experiência na Ambev. E eu estou na Econ aí por volta de 4 anos. E desde então, a gente viu o mercado acontecendo e diversas mudanças acontecendo nesse mercado, tá? Só para todos em casa terem uma ideia, a Econ é uma das maiores comercializadoras de independência de energia do país. São mais de 23 anos de história, tá? Fundada lá atrás, quando ainda o mercado ele era muito incipiente, tá? E acompanhou de lá para cá todas as mudanças regulatórias, todas as mudanças de abertura. Então, posso te dizer que sim, nós somos especialistas nesse tema, né? Prezamos muito pelo cliente, afinal, 23 anos de história não é fácil para ninguém, né? Tem que cuidar muito dos clientes. Tá? E temos muita história bacana aí de migração de grandes empresas. Lá atrás, migramos Honda, Toyota, Bauducco, empresas mais conhecidas, né? E tem diversas outras. E mais recentemente, desde 2024, com essa possibilidade, essa abertura de mercado que vem aí gerar uma alternativa para o consumidor de média tensão, né, nesse momento, né, a gente tem feito um trabalho muito bacana e eu vou além. Né? Nossa sede fica em São Paulo, mas nós estamos localizados, nós temos presença em todos os estados do país. Tá? Então, de fato, 23 anos de muito orgulho. Tá? De novo, muito bom estar aqui contigo. Poxa, legal, Felipe. Realmente é muito bom quando a gente conversa com pessoas e empresas que são especialistas e têm muito a nos fornecer em termos de informação e de dicas mesmo, né? Então, olha, Felipe, para começar, né? Para começar, eu acho que a gente tem que falar o tema do nosso podcast de hoje. A tarifa de energia no Pará, ela subiu. Felipe, o mercado livre de energia faz mesmo a conta de energia cair? João, essa é uma pergunta que a gente responde diariamente aqui para diversos potenciais clientes e clientes. Tá? A resposta é sim. Tá?
com essa possibilidade, com esse mercado existindo, que é o mercado livre de energia, o cliente ele passa a ter uma alternativa nova de consumir energia, ou melhor, de pagar energia, de pagar a energia. E a gente tem visto aí, nos nossos mais de 23 anos de história, reduções que chegam aí no patamar de 35% versus o mercado cativo, né, que é o mercado regulado. Então, a resposta é sim. O Mercado Livre é uma alternativa muito inteligente de mudança e de redução dessa tarifa. Tá? Ou seja, né? Agora, uma coisa que sempre perguntam para mim, o Felipe, eu acho que é bom a gente esclarecer agora, é se essa solução, se o Mercado Livre, eu acho que tu comentaste aqui rapidamente, né? Que em 24 abriu mais o mercado, mas era bom a gente comentar aí quem é que pode realmente hoje, nos dias de hoje, migrar para o Mercado Livre, porque eu recebo às vezes, a pessoa de baixa tensão geralmente quer quando escuta. Eu já cheguei a ver, viu? Eu não sei se tu já chegaste a ver, 40% de redução. Né? Obviamente depende muito do perfil de consumo do cliente, né? Do modo de Sim, utilização da energia, mas eu acho que era bom a gente elucidar para quem estiver nos assistindo agora quem é que pode realmente hoje migrar e se tem alguma expectativa a mais aí vindo por aí. perfeito, João. Obviamente, teus ouvintes, né, são ouvintes super capacitados, mas eu vou dar um passinho atrás para a gente esclarecer um pouco esse mercado, tá? E como é que ele começou. Basicamente é o seguinte, o mercado brasileiro de consumidores de energia ele é dividido em duas grandes classes de consumidores. Consumidores de alta tensão e de baixa tensão, tá? Potencialmente, a maioria dos consumidores brasileiros eles se encontram em baixa tensão. Isso é, mais de 99% dos consumidores brasileiros eles se encontram em baixa tensão. Tá? São mais de 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Então, vamos dividir a alta tensão, que são indústrias, boa parte das indústrias, alguns comércios, tá? Indústrias eletrointensivas, indústrias de pequeno e médio porte, são os consumidores de alta tensão. E a baixa tensão é o consumidor, às vezes, o comercial pequeno ou de médio porte. Nós, né, na nossa residência, nós somos consumidores de baixa tensão. Tá? Bom, dito isso, o mercado ele existe já há mais de 23 anos, tá? Ela foi uma das primeiras comercializadoras de energia do país, então a gente quase que nasceu com esse mercado. E nesse início, o mercado ele existia exclusivamente para empresas eletrointensivas, isso é, grandes indústrias, grandes consumidores de energia. Tá? E ao longo do tempo, essa régua de limite de entrada ela foi baixando, foi possibilitando entrada de categorias novas, de perfis novos de clientes para consumir energia no Mercado Livre. Tá? Pois bem, em 2024, teve uma abertura muito relevante do mercado que ela simplesmente esclarece, que deixa muito, clarifica e deixa muito direcionado que 100% dos consumidores que consomem energia em média e alta tensão são elegíveis ao Mercado Livre, são elegíveis ao ambiente de contratação do Mercado Livre. Tá? Então, hoje, quem de fato é potencial consumidor de média e alta, tá? O consumidor de baixa tensão, consumidor ali residencial, e alguns consumidores ali com respeito comercial, que consomem em baixa, eles ainda não podem fazer esse movimento de migração, tá? Para o mercado livre de energia. Eles ainda precisam consumir energia no ambiente regulado, no ambiente cativo. Tá? Pois bem, vou até aprofundar um pouco na tua pergunta aqui, explicar o que acontece com o cliente, tá, João, que faz esse movimento do mercado cativo, do mercado regulado, para o mercado livre de energia. Basicamente, existe uma mudança, que é uma mudança que a gente gosta muito de frisar, que é uma mudança contratual. Tá? Hoje, o consumidor no mercado regulado, ele paga uma tarifa de energia para a distribuidora, ele paga uma conta de energia, a famosa conta de energia, né, João? Isso. Para a distribuidora, e dentro dessa conta de energia, são cobradas duas tarifas diferentes. A TUSH, que
que é a tarifa do uso do sistema de distribuição, que é responsável pela distribuição de energia, e a TE, que é a tarifa de energia. Tá? O que acontece com o consumidor que decide sair do modelo cativo, e aí, de novo, vou reforçar, a gente está frisando aqui, nesse momento, consumidores de média e alta tensão, por enquanto. É Tá? bom até frisar, né, te cortando um pouquinho, geralmente o pessoal pergunta, eu digo, olha, é quem tem transformador. Hoje, se tem um transformador, ele pode hoje migrar para o mercado livre de energia. Perfeito. Você foi. Essa é uma boa leitura Forma, física, né? é. Boa forma, uma boa leitura física. Quem tem cabine primária, quem tem transformador, é uma leitura física que é golaço. Mas tem também ali na fatura de energia, a gente consegue identificar, né, João? Isso. Pois bem, o consumidor que ele decide sair do mercado cativo e ir para o mercado livre de energia, ele sai de uma fatura de energia, de uma conta de luz, que ele paga para a distribuidora, tá? No caso aí no Pará Equatorial, certo? Isso. E ele passa aí para o modelo em que ele passa a pagar duas faturas diferentes de energia, duas contas de energia. Tá? Uma ele continua pagando para a distribuidora, que continua sendo responsável pela distribuição de energia para ele, consumidor, e uma segunda conta de luz, que é a conta de energia, que é a tarifa de energia. É o quilowatt-hora que ele consome. Tá? E nesse caso aí, ele passa a pagar dentro de uma câmara de comercialização de energia elétrica. E muitas vezes, esse consumidor ele é representado por uma comercializadora de energia, como a Econ, por exemplo. Tá? Então, fui um pouco além aí da tua Não, legal. pergunta. Eu acho que você explicou muito bem até o que o mercado livre, o mercado cativo, né, o mercado regulado. Bacana que você explicou a existência das duas tarifas, né? E você até comentou agora que a tarifa da TURD, a tarifa do sistema de distribuição, é exatamente porque você está usando todos os elementos que existem na rede de distribuição, que é da concessionária hoje, que é a distribuidora a Equatorial aqui. Ou seja, você usa o poste, usa o transformador, ele que faz o serviço, ele que corta, ele que liga, ele que Ele religa. faz o transporte, né, João? Ele faz, na verdade, ele não muda nada, ele continua fazendo os serviços que tem que fazer. Isso é importante mesmo falar. Eu achei que foi muito legal, ficou muito claro realmente o que é o mercado cativo e o que é o mercado livre. Agora, a gente vendo assim no ambiente, no cenário brasileiro aí, qual é a participação do mercado livre hoje no Brasil e qual é a tendência aí de evolução, de crescimento até o 2030, né? Que eu acho que temos muito que evoluir no mercado livre. A gente já verifica em outros países que estão muito mais avançados com relação a isso aí. Boa, perfeito. Vou até voltar um pouquinho no meu exemplo aí do que é consumidor de baixa e alta tensão, né? Então, eu falei consumidor de baixa tensão, ele representa mais de 99% dos consumidores brasileiros, né? Consumidor de alta tensão, média e alta tensão, menos de 1%. Só que o que acontece? Esse consumidor de média e alta tensão, ele é responsável por quase 50% do consumo de energia do país, tá? Então, hoje, no país, a gente tem elegíveis a fazer esse movimento do mercado cativo para o mercado livre de energia, cerca de 50% da energia que é consumida no país. Só que apenas 40% já fizeram esse movimento de migração. Eu falo apenas porque o mercado existe há mais de 20 anos. Então, foi uma mudança inicial muito tímida. Tá? E a gente tem visto, de 2 anos para cá, de fato, uma mudança exponencial. Então, a gente está falando aí, hoje, cerca de 70 mil unidades consumidoras, hoje, tá? Que migraram para esse modelo de consumo, que representam mais de 40% da energia consumida no país. Tá, João? Então, assim, cara, é um mercado que não tem volta mais. Tá? Ele está acontecendo. Isso. Então, e até 2030, tu achas que a gente vai avançar, Eu, né? Porque a gente tem essa medida provisória 1.300, né? Que tem uma previsão da indústria e comércio, pequenas indústrias, pequenos perfeito. comércios, já entrarem a partir do 1º de agosto de 2026. E as residências, poder público, serviço público, iluminação pública, as demais classes, em 1º de dezembro de 2027.
Então a gente vai ter realmente uma universalização, entre aspas, né, do mercado, com a possibilidade de você comprar da onde você quiser comprar. Isso eu acho que é uma coisa importante, uma coisa muito bacana. Perfeito, João. Trazendo até um pouco referências externas, tá? A gente estuda bastante que mercado europeu, que já passou por esse momento de migração, então a gente tem uma ideia em termos de contextualização, tá? Portugal, Espanha, a gente está Portugal até um pouco mais do que a Espanha, mais de 90% dos consumidores consomem energia no ambiente livre. A Espanha, cerca de 80%, pouco mais de 80% dos consumidores, tá? Então, trazendo até para a nossa realidade, e falando de 2030, né, o que a gente enxerga, aí muito Econ, tá? Muito nosso, o que a gente estuda, o que a gente enxerga, tá? A gente acredita que em 2030, cerca de 60% da energia consumida no país vai ser no ambiente de mercado livre de energia, tá? 60%, E justamente 60%. 60%. E justamente indo muito nessa linha que você citou aí, esses marcos de abertura de mercado. E aí foi muito bem lembrado por você. Hoje só é possível esse movimento de migração com consumidores de média e alta tensão. Só que existe uma previsão de abertura já muito concreta, tá? Para a partir de 26. Então, a gente, em 26, coloca aí mais 7 milhões de potenciais consumidores que vão poder fazer essa escolha, tá? Do mercado, sair do mercado regulado e ir para o mercado livre de energia. E, final de 27, mais quase 80 milhões, né? E aí, cara, o mercado como um todo abrindo a partir de final de 2027. Então, assim, essa abertura, ela está aí, ela vai acontecer. Tem alguns ajustes que precisam, de fato, serem Calibrados, realizados, né? né? Isso, a CCE e a ANEEL têm feito um trabalho muito bacana na condução desses ajustes, mas justamente para preparar o país, porque são 90 milhões de unidades consumidoras, cara. É muita gente. Tá? Até Nossa, fazendo é. uma referência em Portugal e Espanha que eu citei, Portugal são 6 milhões de unidades consumidoras, Espanha são 30 milhões de unidades consumidoras. Cara, olha o tamanho do nosso mercado. Então, tem que ser feito de uma forma muito organizada mesmo. Tá? É verdade, né? É verdade. Agora, entrando assim para um caminho mais técnico, a gente sabe que existe dois modelos de contratação hoje no Mercado Livre, né? Que é o atacado e o varejo. Tu podias falar um pouquinho sobre isso e mostrar as diferenças entre eles? Geralmente as pessoas Perfeito. também não Boa. conhecem isso, não sabem. É bom a gente falar assim de uma forma bem simples, que a gente sabe que tem uma complexidade às vezes que as pessoas não conseguem captar, mas é importante eles saberem que existem esses dois tipos, esses dois modelos de contratação. É legal. O mercado elétrico, né? Mercado de comercialização de energia elétrica, ele tem, de fato, ele é a CCE que faz ela orquestra e ela organiza o mercado. Tá? E na CCE tem os agentes CCE. Tá? Os agentes CCE são, de fato, empresas ou comercializadoras que, dentro da Câmara de Comercialização, ela honra e ela entra fazendo o net financeiro, a liquidação financeira e de energia, tá? Dentro da Câmara de Comercialização. O que eu dei essa explicação? Porque o consumidor atacado, ele é um consumidor que ele é um agente na Câmara de Comercialização. Então, ele tem as obrigações regulatórias, ele tem as obrigações em frente à Câmara de Regularização de Energia Elétrica, que ele tem que honrar. Então, tem toda uma complexidade e uma necessidade técnica que esse agente, que esse cliente do atacado tem que ter quando ele decide ser um representante dentro da CCE. Tá? E tem um fator aí que é limitante. Tá? Ele tem que necessariamente ter uma demanda contratada, tá? Não vou entrar muito no tecnês aqui, mas ter uma demanda contratada acima de 500 kW. Tá? O cliente que a gente chama de varejista, e aí vamos pensar nos pequenos consumidores de energia, que gastam ali 40, 50 mil reais, 10 mil reais de Menor energia. de 500, né? Menor de 500 pode ser. Menor de 500. Menor de 500. Esse é o consumidor varejista. Ele precisa de uma comercializadora que represente ele dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Tá? A Econ, por exemplo, é uma comercializadora que tem um braço de comercialização varejista, que embaixo dela nós temos mais de 1.000 clientes que a gente representa dentro da Câmara de Comercialização.
tá? Então, de forma geral, menos burocrática, exatamente isso aí. Essas são as principais diferenças entre o atacado e o varejo. Realmente a gente vê que o atacado ele é mais complexo, ele trata com consumidores mais pujantes, mais consumidores mais fortes, maiores, né? Tem silos ali, né? E ao mesmo tempo o varejista, assim, ele é muito mais flexível, ele tem, né, muito mais facilidade, inclusive, para ajustar as demandas, ajustar todo o. E é uma comercializadora, na verdade, eu acho que o atacadista tem que pagar também a gestão. Ele tem que ter uma gestão e tem que ter a venda de energia, né? E até uma coisa que eu vou abordar, tu achas que você acha correto uma empresa que faz a gestão também vender a energia? Qual é o risco que tem nisso aí, sabe? Porque eu vejo, Tá. às vezes, uma comercializadora, ela fazendo a gestão, que são dois serviços distintos, isso aí no atacado, tá? Naqueles grandes clientes. Porque a gestão tem que ter para fazer esse intermédio, se eu não me engano, com a CCE, não é isso? E a comercializadora, ela vende realmente energia. Então, assim, às vezes eu acho até um pouco antiético, não sei, eu posso estar enganado. Você está fazendo a gestão, fazendo a análise e, ao mesmo tempo, vendendo energia. Mas eu queria ver a tua opinião. João, esse é um ponto que a gente discute bastante no mercado, né? Porque, de fato, tem a figura da gestora, e a gestora é algumas casas que têm um consumo ali é, relativamente baixo, vai, R$ 200 mil por mês, que não justifica ter uma equipe própria, ter um time que gera um custo muito alto, acabam contratando um serviço de gestão, de fato, é um serviço externo. Nós, da Econ, somos gestoras, temos mais de 600 empresas hoje no nosso portfólio, No a gente atacado. faz, de fato, essa gestão dentro do atacado para gerenciar, né, todas as obrigações dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tá? Como você mesmo bem disse. Sobre a tua pergunta, a gente fala que poxa, é a raposa cuidando do galinheiro ali, né? É você ter a gestão, ser a gestora e ainda vender energia, tá? Então, o mais importante de tudo, João, é a transparência, é a clareza, tá? Quando você representa algum cliente numa posição de gestão, tá? Então, nós aqui, como nós trabalhamos aqui, é com bastante transparência, tá? Então, a gente tem uma mesa de operação que ela entra ofertando também preços em concorrência, tá? Mas a gente o tempo todo mantém transparência sobre esse processo. E a gente, em momento algum, prioriza, por exemplo, a nossa mesa a vender energia para esse cliente da gestão. A gente até não gosta, tá? A gente até evita vender. Então, sobre a questão do certo e errado, é muito relativo. Qual seria Acho o que mais, risco que o cliente teria com isso? na verdade, o risco é a falta de transparência. O risco é Né? você estar realmente com um preço que não seja o menor do mercado, teoricamente, Perfeito. né? Preços que não são os melhores preços do mercado, né? Então, a gente aqui sempre abre bids, de novo, né? Pô, se você tem uma ideia, até na nossa carteira de gestão, a gente tem menos de 10% dos clientes, a gente vende energia. Nossa, porque a gente não gosta dessa prática. Então, é muito nosso da Incom, tá? A gente é muito correto nesse desenho, tá, João? E, de fato, esse risco ele existe, tá? Existe um conflito de Conflito de interesse ali, interesse, sim, né? a venda da energia quando você faz a gestão do cliente. Mas, de novo, né? Tem algumas casas que fazem isso, e não vou entrar no certo e errado, porque é muito relativo o certo e errado, né? Mas o mais importante é a transparência no processo, tá? Entendi. Eu queria voltar até aquilo que tu comentaste, que assim, 90%, né, é baixa tensão, 1%, menos de 1% é alta. Aí desse 1%, só me recapitulando para ver se eu entendi, 40% já migrou, 60% ainda tem por migrar. Aí você viu que tem realmente redução no consumo em torno de 30, 35, eu já vi até 40%. Eu queria Tá bem? saber por que esses 60%, que obviamente quando ele é empresário, ele tem mais conhecimento, ele tem acesso às informações. Por que esse pessoal ainda não migrou? Saberias explicar isso? Bom, Qual é a tua percepção disso?
de verdade, medo, a falta de conhecimento desse negócio que é novo para boa parte dos consumidores de energia do país, tá? É o principal motivo da não tomada de decisão, tá? Então, a gente, nesses mais de 23 anos, a gente sempre teve uma preocupação em educar e trazer muita segurança para os nossos clientes e, de fato, mostrar, através de exemplos reais, que esse é um mercado extremamente seguro, tá? Porque sempre nas nossas conversas a gente tem cliente que traz uma dor de falar, poxa, mas e se eu ficar sem energia? Poxa, mas será que essa redução, de fato, ela acontece mesmo? Poxa, eu não preciso pagar nada para Não poder... tem investimento nenhum, né? Ele Não geralmente... existe investimento nenhum para poder, de fato, gerar essa economia que você está me prometendo aqui, ou você está mostrando de 30%, 35%, 40%. Então, essas dúvidas ficam no ar e de fato, elas fazem com que qualquer consumidor brasileiro, né, como o bom brasileiro é o famoso, é muito bom para ser verdade, né, fica com o pé atrás, tá? E não, acaba não tomando a decisão. Mas, João, é importante reforçar que isso é um direito que esse consumidor brasileiro tem. É uma possibilidade, é um mercado novo que existe. E ele pode, sim, fazer esse movimento. Na sua grande maioria, não exige investimento. Tá? E ele pode, sim, passar a consumir energia de uma forma mais inteligente, mais econômica. Tá? Então, durante todo o nosso processo de conversa, de condução desse cliente nessa jornada de migração, é sempre trazendo muita clareza e muita transparência para ele. Mostrando o quanto está reduzindo, se está batendo com aquilo que foi prometeu, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Tem relatórios mensais, né? Que devem ser entregues ao cliente, mostrando, e eu acho Então, isso a importante. gente A transparência realmente é importante. a gente mantém uma transparência, e aí vem do nosso background em gestão, né? A gente tem um background em gestão, então a gente sabe o que o cliente precisa, na medida certa. Então, poxa, são relatórios mensais, a gente tem executivos à disposição, né, o tempo todo para poder tirar dúvida, e às vezes surgem dúvidas, de fato, né? O novo gera dúvida, e gera receio também, né? Mas o que eu posso garantir é que, quando o cliente vai, dificilmente ele volta. Ele não volta, né? E não tem como, né? Ele Porque você tem uma redução, está falando em média a redução deve ser o quê? 28%, 30%, né? Se a gente olhar depende muito do perfil de consumo do cliente, né? sim, mas uma Mas é isso média aí, é mais ou menos isso, né? 25 a 28%. é isso aí. Tem aqueles de 40, 35, né? Tem aqueles um pouquinho menos, mas geralmente é isso aí. Aí os clientes não entram, porra, a gente diz, pô, eu não sei aqui no Pará quanto tem, eu não sei te dizer, eu tinha esse número quando eu era gerente do grande cliente, mas eu já não me recordo e quantos ainda faltam. Mas aí, Eu 60, sei, eu tu sabes? posso dar esse número aí. Tá? Peguei hoje isso antes da nossa conversa. Eu É. sabia que você ia dessa bandeira. Quanto é que tem aqui? Basicamente, no Pará, tá? A gente tem aí cerca de 4.700 unidades que consomem energia em média e alta tensão. Tá? Destas, apenas 1.500 empresas tomaram a decisão de migrar para o mercado livre de energia e Nossa. economizar mais de 25%, Até 30%. porque é mais aqui, porque a tarifa é a mais alta do Brasil, né? Então, realmente, a redução aqui deve ser maior, inclusive, né? É maior. A tarifa mais alta do Brasil, e menos de 50% dos elegíveis a mudar, mudaram. Porque tem um desconhecimento muito grande aí. E eu acho que você, de novo, né, faz um trabalho muito legal de trazer esse assunto de uma forma muito De energia, descontraída, né? É. que é o assunto da energia, porque existe uma complexidade, tá? Então, assim, poxa, tem ainda aí mais de 3 mil potenciais consumidores de energia que ainda não tomaram a decisão de migrar, de sair do ambiente cativo e de economizar dentro do ambiente livre de energia. Nossa. Tu sabes outra coisa que quando eu estive em São Paulo, tu sabes que de vez em quando eu vou em São Paulo e procuro realmente me inteirar, eu tenho familiares que moram lá.
E eu vejo que existe muito aquela possibilidade, hoje está acontecendo muito com frequência, eu não sei, o Pará também já está tendo pessoas fazendo isso, empresas, é você fazer uma combinação de mercado livre com sistemas fotovoltaicos, que é o sistema solar, sistema de biomassa, sistemas eólicos, né? A gente sabe que existem aí pessoas que dizem, você não pode fazer, você não pode ter a solar se você está injetando na rede. Mas o zero grid, né? Eu acho que seria legal tu comentar um pouquinho isso, para Legal. elucidar, sabe, que existe sim essa possibilidade. João, de fato, né, o solar foi uma alternativa extremamente difundida aí nos últimos anos, né, como uma alternativa de redução, né, mas que requer investimento, né, que requer um investimento muitas vezes elevado, tá? É, hoje, quando a gente aborda alguns consumidores que possuem sistemas fotovoltaicos, principalmente, né, que eu acho que é o mais comum de se encontrar, fica de fato essa dúvida que você trouxe. Poxa, mas eu tenho um sistema fotovoltaico, eu posso fazer um movimento no mercado de energia? Sim, você pode fazer esse movimento do mercado para o mercado livre de energia. A diferença é que você vai precisar, talvez, fazer um investimentozinho ali, uma troca de inversor, colocar, como você mesmo disse, um inversor zero grid, isso é um inversor que não injeta na rede, então 100% do consumo, ou melhor, 100% da geração daquela energia, ela acontece na carga, ela vai acontecer dentro daquela Aquela unidade. unidade. Existem alternativas, sim, e é muito viável. É muito viável. A gente tem um corpo, obviamente, precisa ser direcionado, né? A gente tem uma equipe técnica que especializada nesse assunto, a gente consegue conduzir muito bem os clientes que tiverem interesse em fazer esse movimento e clientes que possuem, sim ou não, né, um sistema fotovoltaico no seu telhado, tá? Então, é altamente viável, sim, essa complementaridade entre o solar, principalmente o solar, né? Ou melhor, uma usina de geração própria e mercado livre de energia. Isso, e geralmente eu vejo o seguinte, quando as pessoas estão negociando o Mercado Livre, os consultores, os executivos que trabalham com isso, eles acabam também dizendo, olha, se você quiser, você faz o Mercado Livre, que dá uma economia de 30% e o investimento nas placas solares acaba sendo menor, e o teu payback acaba sendo mais curto. Então, realmente, eu acho que é uma dica muito boa ouvir o que tu estás dando, para aquelas pessoas que querem ou têm já energia solar para reduzir ainda mais e transformar realmente esse aumento, né, em oportunidades e em economia. Agora vamos falar por um outro assunto que me preocupa e eu sempre digo quando eu converso que nem sempre o preço é a primeira coisa, é a única coisa que tem que ser analisada quando você contrata uma comercializadora. É porque a gente vê, a gente tem visto aí, né, algumas comercializadoras enfrentando dificuldades financeiras, né, e que põe em risco alguma coisa para o cliente. Tu saberias elucidar isso aí? Quais são os riscos que corre? O que é que pode acontecer? Por isso que é bom a pessoa olhar a seriedade, a capacidade financeira de uma comercializadora antes de fazer a contratação. João, é fundamental, tá? Porque imagina o seguinte, principalmente no mercado varejista, tá? Eu acho que a gente entra num ambiente desconhecido para boa parte dos clientes, que tem diversas obrigações e responsabilidades. Tá? E ter uma comercializadora séria por trás traz uma confiabilidade, uma confiança e uma garantia do que foi prometido, o que foi prometido vai ser cumprido. Tá? Então, basicamente, o maior risco hoje, quando o consumidor ele faz um movimento e toma a decisão por uma comercializadora que vai representá-lo dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tá? Uma comercializadora que não não está bem, tá? Saúde Ela tem financeira um ruim, lastro né? financeiro por É, trás, tá? Não joga limpo, cara, ele basicamente fica no risco de não cumprirem o que prometeu para ele. Então, se prometeram para ele um preço que vai gerar ali algo em torno de 30%, 35% de redução,
cara, a comercializadora, ela nesse processo, né, ela acaba passando por um momento de recuperação judicial ou até mesmo fechamento, né, quebra. Cara, ninguém não consegue se cumprir esse prometido, tá? Aí o E o cliente cliente passa para outra fica exposto, comercializadora, tem que passar, fica na verdade, exposto. ele fica exposto a um preço de mercado, né? E ele necessariamente precisa ser representado por uma outra comercializadora, tá? Que vai voltar com ele numa negociação que não necessariamente é a mesma, porque é um outro momento, né? Imagina que 2 anos depois do que ele negociou, ele entra numa negociação com a comercializadora de uma nova energia. Dificilmente aquela nova comercializadora vai conseguir garantir O as preço. condições que ele tinha anteriormente, porque o preço da energia está em outro momento, né? O preço de energia 2 anos atrás não é o mesmo do preço de energia naquele momento que isso vem acontecer. Então, João, reforçando um pouco o teu ponto, mais do que preço, tá? É de quem você está comprando. A gente gosta de frisar muito isso, porque o consumidor pode ficar na mão, cara. O Esse é, consumidor é o pode único ficar. risco que, na verdade, teria, né? É o único Esse, risco. esse é o principal risco, né, que de fato existe dentro do mercado livre de energia. Então, é tomar a decisão pela empresa certa e séria. Ou melhor, tomar a decisão pela Econ, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado. É, e agora, assim, para a gente falar do processo em si, quanto tempo leva para uma unidade consumidora migrar para o Mercado Livre, né? A gente já comentou que não tem investimento, né? Isso é ótimo, porque anteriormente tinha que fazer umas adequações, era uma coisa muito mais. Hoje parece que só precisa ter a medição eletrônica para que possa permitir a migração. Mas quanto tempo leva? Quais são as etapas para migrar? Quais são as críticas? Boa. Basicamente, de fato, a gente fala que não exige investimento, né? Porque de fato, o investimento ele é muito baixo quando se tem algum investimento. E muitas vezes a distribuidora entra solicitando alguma adequação que, na verdade, muitas vezes já deveria ter sido feita antes, né? E não foi feita para que ele faça esse movimento. Então, a distribuidora ali, ela aproveita aquele momento para poder organizar, né, o cliente de média e alta tensão. Então, geralmente, são investimentos de fato muito pequenos, muito baixos versus o ganho que ele pode ter. Tá? O prazo regulatório, que são prazos regulatórios, tá? Isso a gente de fato não controla, são de 6 meses. Mas na prática, tá? Essa migração ela acontece ali entre 7 e 8 meses. Tá? Então, depois de tomada a decisão, o cliente tomou a decisão, fechou um contrato já com preços pré-determinados com a comercializadora, e muitas vezes são contratos de 3 a 5 anos, tá? Fechou esse contrato em 7 meses, no máximo ali 8 meses, ele já está usufruindo desse benefício, dessa redução, tá, João? É legal É que relativamente rápido, vai. é rápido. Imagina que ele está ali há 20, 30 anos consumindo de uma forma só. Poxa, 6 meses ali, para quem está há 20 anos consumindo e pagando mais caro, né, é um É, prazo curto. e é legal que quando tu assina o contrato, tu tens os valores, ou seja, uma previsibilidade, né? Não tem aquela questão de aumento tarifário sem conhecimento, a gente fica menos no escuro, né? A gente sabe e tem uma previsibilidade daquilo que você vai realmente pagar ao longo dos anos que você fechou o contrato. Eu acho que isso é muito importante também a João, gente imagina o frisar. seguinte: você assina um contrato onde você tem previsibilidade de preço nos próximos 5 anos, cara, isso é maravilhoso, né? Você fica isento de bandeiras tarifárias no mercado cativo. Cara, hoje a gente está em agosto agora, estamos vivendo um momento de patamar, bandeira vermelha, patamar 2. São mais de R$ 80 por megawatt-hora que é adicionado na cobrança de energia. Cara, isso é muito dinheiro, tá? Fora isso, pensando no consumidor de média e alta tensão, o consumo ponta e fora a ponta dele, ele é exatamente o mesmo preço, ele não tem uma diferenciação. Então, hoje, para quem é consumidor de média e alta tensão, sabe, porque dói no bolso, tá? A Dói, né? partir das 6 horas da É, tarde, aqui em São Paulo, é de é 6 18 e às 30 9, aqui. 18h30, né? Aqui Isso. das 6 às 8h30, mais ou menos. Ele paga muito mais do que o dobro do preço de energia que ele paga Aqui antes das 6 horas da tarde. 12 vezes o valor da tarifa. Olha, cara, 12 vezes. 12 vezes. 12 vezes.
É muito, tá? muito maior. Então, imagina você sair dos 12 vezes e pagar exatamente o mesmo que você paga durante todo o período. Cara, você aumenta um turno. Você pode aumentar um turno de produção. Então, É, é super comum, né? A gente sabe disso. No dia a dia, poxa, as indústrias, das 5 horas da tarde, ele já começa a liberar todo mundo, a desligar maquinário e tudo, justamente por causa disso. Porque entra no turno de ponta, né? Que é aquela hora mais cara, ele paga mais caro pela energia. é. Né? No Mercado Livre não existe isso. É só benefício, João. É só Ah, benefício. legal. E olha, a gente está acabando aqui, Felipe, e eu queria que tu deixasse aí uma mensagem, exatamente para aqueles mais de 60% aqui no Pará, né, que não são empresas que têm ainda dúvida para migrar, e o que é que você sugere aí, mesmo tendo esse aumento tarifário, para que eles façam a opção de migrar para o Mercado Livre, porque vai ser um benefício para eles. João, o recado que eu deixo é o seguinte: se você, consumidor de energia, e hoje, especificamente em média e alta tensão, ainda não tomou a decisão de sair do mercado regulado, do mercado cativo, e ir para o mercado livre de energia e reduzir aproximadamente cerca de 30%, 35%, tá? Para você estar perdendo dinheiro. Tá? Porque essa decisão você vai tomar em algum momento. Isso é fato. Eu posso garantir que você vai tomar em algum momento essa decisão. Por que não agora? O mercado é extremamente seguro, é extremamente regulado. Tá? Não existe jeitinho nesse mercado. Tá? Ele é um mercado muito bem estruturado, existe há mais de 20 anos. Pô, não perca tempo, tome a decisão. Só tome a decisão correta, com uma comercializadora correta, tá? E reforço, nós, da Econ Energia, nós estamos aqui à disposição para você, consumidor de energia, que hoje consome média e alta tensão, você que quer saber um pouco mais, entender um pouco mais, cara, a gente está aqui à total disposição para poder abrir essa porta e te mostrar esse novo mercado, que é o mercado livre de energia. Não Entra, deixe de tomar. tem alguns canais que podem entrar também, canais da Econ, que podem ser disponibilizados para caso os paraenses queiram saber mais alguma coisa. Eu me coloco à disposição, viu? Porque eu acho o seguinte: nós temos, o que é fato? Nós temos uma tarifa alta, é fato, tá? A gente sabe quais são os problemas que existem, por que tem essa tarifa. A gente sabe que muito depende do Congresso Nacional, mas a gente tem a tarifa mais alta. Né? A gente já tem uma possibilidade muito grande, um leque muito grande de um número de clientes significativos que possam reduzir os seus custos. Geralmente, o insumo energia, se não é o primeiro, é o segundo que mais impacta nos custos de uma empresa. Né? Então, assim, acaba sendo lógico que você faça um planejamento, né, para que você faça essa migração quanto antes, porque você ainda tem aí esses 6 meses que é regulatório para você fazer essa mudança e ao mesmo tempo você, por exemplo, agora, se você tivesse migrado há 6 meses, obviamente você não teria esse aumento agora de 4,5. Que esse aumento tarifário é 4,5, mas aí vai ter imposto, vai ter, né, o PIS, CONFINS, A bandeira, ICMS, bandeira bandeira, agora, né? iluminação. Quando tu olha, não é esses 4,5 mais, né? Você vai aumentar muito Perfeito. mais a tarifa. Então, eu acho, pessoal, que vocês não, quem planeja, quem faz isso, ele sai na frente. Então, ele tem possibilidade de economizar, ele tem possibilidade de transformar esse aumento realmente em redução. Eu estou convicto disso. Eu achei que foi muito legal esse nosso papo, sabe? Eu acho que abre um leque importante. Eu não sabia que era um número tão grande assim, que aqui no Pará precisa tomar essa decisão. E eu, João de Deus, me coloco à disposição. Eu sou consultor, eu tenho experiência, me coloco à disposição. Né, se vocês me procurarem pelos meus canais, que eu já disponibilizo, para que a gente possa evoluir e ajudar na tomada de decisão. E eu João, queria. eu reforço seu ponto aí, porque de fato o canal que eu até ia recomendar é justamente procure o João de Deus, porque de fato ele é um cara que conhece bastante do assunto, ele vai conseguir te conduzir, você consumidor, de uma forma muito transparente, tá? E zero enviesada, tá? Nessa jornada de entrada do mercado. Então, sem dúvida nenhuma,
você é a melhor figura para poder exercer esse papel. Tá? Obrigado, Felipe. Eu realmente gostaria de novo de agradecer a tua presença. Foi muito enriquecedor as informações que você passou para a gente. Né? Espero a gente ter outras oportunidades de a gente conversar. Quem sabe aí antes de agosto do ano que vem a gente já comente, ou então até agora com essas mudanças que vai ter na MP 1300, que deveria, né, ter uma decisão até 21 de setembro, a gente volte a conversar, mas eu queria agradecer de coração pelo papo que nós tivemos hoje, tá? E me coloco à disposição aí para umas próximas oportunidades. Um grande abraço e vamos ficar com Deus aí, tá bom? E você, espero você no próximo episódio, hein? Não vai esquecer, tá? Fique com a gente, é livre com João Lobato. Abraços.